Vamos começar mais uma devocional com o livro Profecia das Sete Montanhas. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, amém? Vou orar para começar. Senhor, eu te agradeço por esse momento, te agradeço, ó Pai, porque muitas vidas estão sendo alcançadas através dessa live, através dessa devocional. Eu te agradeço principalmente, Espírito Santo de Deus, porque você sempre está presente. Você sempre tem revelado algo novo dos céus para nós. Eu peço então que o teu Espírito continue, ó Pai, a revelar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Leva-nos, ó Pai, aos lugares altos em ti, que possamos compreender, Jesus, tudo que o Senhor tem para nos revelar, e que em nome de Jesus, tudo aquilo, ó Pai, que queira impedir, que queira travar nossa voz, que queira travar nossa comunicação, não venha prosperar, e que nós possamos, Senhor, crescer em graça e em sabedoria, e profeticamente na ousadia do Espírito, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos lá começar mais uma live, eu tô ansioso para essa. Vou deixar aqui aberto, tá? Pra gente ir conversando. E talvez eu chame alguma pessoa, ou a gente vai interagindo aqui também, não preciso chamar. A gente vai conversando aqui, só para que nós possamos ter um diálogo sobre esse tema. Esse tema, Profecia das Sete Montanhas, ele falou muito comigo, porque Deus, quando ele chamou o homem para estar no Éden, na verdade, Deus não chamou o homem para estar no Éden. Deus criou o homem dentro do Éden. E quando Deus criou o homem dentro do Éden, do ser humano, ele deu todo o jardim para que o homem pudesse cuidar. Então, Adão e Eva tiveram que cuidar do jardim. Eles tiveram que zelar pelo jardim. Eles foram mordomos do jardim. Quando nós temos uma mentalidade de mordomia e não uma mentalidade de escassez ou de apropriação, nós conseguimos olhar o mundo de uma forma diferente. Um exemplo, você é mordomo do lugar que você trabalha. Você é mordomo do ministério que você tem. E a antropologia, ela analisa o comportamento do homem em sociedade, não é? E a antropologia também fala sobre a questão da organização social. E dentro da organização social, nós temos algumas áreas e algumas esferas. Por exemplo, o mercado de trabalho. E é por meio da sociedade que o Criador, que Deus expressa a sua glória e vontade. Jesus orou para que o padrão social do céu fosse refletido na terra. Quando Jesus orou, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus, Jesus estava falando que era para que a vontade de Deus pudesse vir sobre a terra. Era para que a vontade de Deus pudesse vir sobre todas as áreas e esferas da terra. E Jesus, ele fez essa oração envolvendo a todos nós. Não foi uma oração egoísta. Jesus disse, Pai nosso que estás no céu. E quando Jesus disse isso, Jesus se igualou aos outros seres humanos, dizendo que o Criador era o nosso Pai. A partir dessa ótica, eu consigo compreender que Deus me chama para ser um colaborador dele na sociedade. Assim como Adão foi um colaborador de Deus, lá em Gênesis capítulo 2, vai relatar que Deus trouxe os animais para que Adão pudesse colocar o nome, e Adão deveria zelar pelo jardim. E nisso nos mostra que Deus não foi um Deus egoísta. Deus, ele poderia fazer tudo sozinho. Deus, ele poderia regar o jardim sozinho. Deus poderia colocar os nomes nos animais sozinho, mas Deus decidiu, o Criador dos céus e da terra, Yahvé Elohim, decidiu ter a colaboração do homem, do ser humano, dentro do trabalho dele na terra. E você é um colaborador de Deus dentro da esfera que você trabalha. Seja a esfera da medicina, da educação, seja a esfera da religião, seja qualquer esfera que você trabalhe, da contabilidade, seja a esfera da economia, você é um colaborador de Deus dentro dessa esfera, né? E Jesus, ele sempre esteve acompanhado de homens e de mulheres também que tinham trabalho, que trabalhavam. Paulo também tinha um trabalho dele, não é? E Deus, ele decidiu continuar o trabalho do homem na terra. O que significa isso? Deus, ele não tem um trabalho como maldição. Deus tem um trabalho como bênção, porque é através do trabalho que nós somos abençoados por Deus. Jesus, ele compreendia muito bem a antropologia e a sociologia humana. Jesus, ele não era quem da antropologia e nem da sociologia. Jesus, ele
ele entendia e ele compreendia o que estava acontecendo ali no meio social que ele estava vivendo. A igreja precisa dialogar com o meio social. A igreja ficou muito tempo sem dialogar com o mundo. Irmãos, o que tem acontecido hoje em relação ao aborto, o que tem acontecido hoje na relação da política, é porque a igreja deixou de dialogar. A gente quer mais impor uma questão do que nós cremos, do que dialogar. Jesus, ele dialogou com a mulher samaritana. Jesus, ele tinha prazer de sentar à mesa para conversar com as pessoas e entender o que as pessoas estavam passando. A igreja não pode apenas impor na sociedade o que ela acredita. A igreja tem que refletir o que ela acredita. E é através de eu refletir o que eu acredito que eu posso me posicionar em relação à política, em relação ao aborto, em relação à economia, em relação à sociedade, não é? A igreja ali em 1932, a igreja em 1960, e quando estava acontecendo na Inglaterra, na França, a Revolução Sexual, até mesmo ali no século XVIII, a Revolução Industrial, boa parte da igreja deixou de dialogar, e hoje o que nós vivemos é uma falta de diálogo. Nós não dialogamos, nós não escutamos, nós não ouvimos a dor do próximo. E não é só e não é só fora, é dentro da igreja também. Muitas pessoas estão machucadas porque não tem espaço para dialogar e falar da sua dor. A gente já quer atacar pedra ao invés de ouvir o que a pessoa tem a dizer. E durante muito tempo a igreja ficou sem dialogar. Um exemplo, a revolução sexual que aconteceu, não é? Ali no início do século XX, ali no término do século XIX, início do século XX, a primeira revolução sexual que aconteceu, onde teve a questão do feminismo, a questão do homossexualismo em ser exposto à sociedade, a igreja estava brigando para saber se mulher pregar era pecado, se a mulher usar saia, quer dizer, usar calça era pecado, se mulher... se tocar bateria era pecado na igreja, a igreja tem que parar com isso de falar o que é pecado ou não é. A Bíblia já deixa claro que é pecado. Quando a mulher adúltera chegou para Jesus, ela já era adúltera. Jesus não ficou, realmente, você é adúltera. Não! Jesus, ele ouviu o que as pessoas tinham a dizer em relação àquela mulher e ele trouxe a justiça do céu sobre aquela mulher. Ele trouxe a compaixão. A igreja tem que caminhar com a compaixão. A igreja, ela já tem a verdade dentro de si, que é a salvação, que é o Espírito da verdade, mas ela precisa dialogar. E Deus te chamou para dialogar dentro da esfera que você trabalha. Você tem que levar a influência dos céus. Deus, ele nos dá... Gente, eu vou tirar os comentários que as pessoas estão falando aqui para tirar. Então, vou desativar e depois ativo de novo, beleza? Deus, ele criou a natureza. Então, natureza é tudo aquilo que Deus cria e nos dá. Cultura é o que nós fazemos com isso. Então, exemplo, Deus, ele criou a madeira. Isso é a natureza. E a agricultura e o artesanato é a cultura, é o que o homem faz. Cultura é tudo aquilo que o homem faz. A natureza fornece a matéria-prima, a cultura transforma em mercadoria. Então, a natureza, ela me oferece a laranja, através da laranja eu faço suco de laranja, eu faço perfume de laranja, eu faço creme de laranja, eu faço bolo de laranja, eu faço uma cultura, eu faço um comércio através disso, não é? Porque a matéria-prima, ela é dada por Deus, através da natureza. E a natureza, ela é uma criação divina, não deve ser adorada, mas a natureza é uma criação divina. Um exemplo disso, o cristão fala muito sobre a nova era, não é? Gaia, os espíritos da terra, os espíritos da natureza, mas é fácil falar sobre isso e difícil é colocar a mão nisso, não é? Dentro das igrejas, quando eu vou pregar, ministrar, eu vejo pessoas colocando chiclete debaixo do banco, eu vejo pessoas cristãs evangélicas jogando lixo na rua, eu vejo pessoas nem aí com o meio ambiente, quer falar de Gaia, quer pregar contra a mãe terra, mas não honra e não cuida da natureza que Deus criou. Então, antes de eu falar o que é pecado, eu devo pelo menos zelar por aquilo que Deus criou. E dentro da esfera que eu trabalho, eu tenho que levar a cultura dos céus. Eu não posso apenas ser um ouvinte de ter a cultura dos céus, mas eu tenho que ter a prática de levar a cultura dos céus. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho, o envio é um sim para o local que o Criador deseja nos enviar, como colaboradores do seu trabalho de remir todas as coisas. Quando Jesus te chama e você diz, eis-me aqui, você já é um colaborador dele. Já pensou se Deus, ele envia todo mundo para a África, para a Indonésia, para a Índia, para o Japão, para a China, para a Coreia, e como que ficarão as cidades?
Como ficará o mercado de trabalho? Como ficará a economia? Como ficará a faculdade? Então, Deus, ele é equilibrado. Parece que o ser humano cristão não é equilibrado, mas Deus, ele é totalmente equilibrado. Deus, ele é o equilíbrio e a plenitude em si. Então, quando eu estou pleno em Deus, eu trago plenitude e não caos para o lugar que eu estou. E você, dentro do seu ambiente de trabalho, você não deve ser aquele que ouve maledicência e continua a falar a maledicência, falar mal do seu chefe, falar mal do seu ídolo, ou do seu ídolo não, falar mal do seu líder, falar mal da pessoa ao qual Deus dá condições para pagar o teu salário. Pelo contrário, você está ali para estabelecer o reino de Deus. Orar pelo seu líder, orar pelo seu chefe, orar pela sua empresa, pedir a Deus sabedoria de como lidar com as situações difíceis, que às vezes o teu líder, o teu chefe, o teu companheiro de trabalho não está conseguindo lidar. Você tem o espírito, como diz Isaías 11, de sabedoria. Então, através do espírito de sabedoria, você deve levar esse espírito a todas as esferas que você trabalha, não é? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Colossenses também fala da reconciliação. Jesus reconciliou consigo todas as coisas, por meio da cruz. E nós, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:8, nós temos o ministério da reconciliação. Então eu tenho que reconciliar os hospitais com Deus. Eu tenho que reconciliar os centros universitários com Deus. Eu tenho que reconciliar os bancos com Deus. Para quê? Para que haja a justiça dos céus. O banco tem que promover a justiça dos céus. Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos oprimidos. Os hospitais têm que cuidar dos enfermos, daqueles que não têm condições. Tem que ser os bons samaritanos do reino. Levar a cura, levar a compaixão. A igreja precisa caminhar no espírito de compaixão. As esferas da sociedade não quer mais ninguém de influência. As esferas estão clamando por pessoas que levarão a compaixão, levarão o reino, levarão o amor, levarão a graça, levarão a beleza e a bondade de Deus. Não é? Nós temos o envio de anunciar o evangelho, sim. E isso está ligado em reconciliar, pela missão da obra de Jesus, todas as coisas. Levar a plenitude, não é? Da conquista de Jesus para todas as esferas. E na profecia das 7 montanhas, fala sobre as 7 esferas. E quais são as 7 esferas? Ciência e religião, família, economia, comunicação, arte e entretenimento, educação e política. Ciência e religião. Quem que trabalha nessa área? Os pastores, os missionários, os bons samaritanos, não é? As pessoas que têm uma espiritualidade, trabalha nessa área, quem se envolve com a ética, com a questão humana, com ONGs, não é? Com associações na área da saúde, área da física e área da química, que está ligada. Ciência e religião é um braço, não é? Família é a base da sociedade, é a estrutura humana. Então, pessoas que trabalham nas esferas familiares, essas pessoas estão ligadas com a esfera da família. Economia, pessoas que têm negócios, finanças, que têm comércio, essas pessoas trabalham em banco, essas pessoas estão com contabilidade, essas pessoas estão inseridas na esfera da economia. Comunicação, jornais, revistas, internet, mídias sociais, tecnologia, informática, vídeos, marketing. A área da comunicação envolve tudo isso. Então, eu como jornalista trabalho nessa área da comunicação. Pessoas que trabalham na área do marketing, mídias sociais, digitais influencers, trabalham nisso. Tecnologia, informática, não é? Arte e entretenimento, pessoas que trabalham com moda, cinema, literatura, turismo, música, teatro, dança, circo, gastronomia. Essa pessoa trabalha na área da arte e entretenimento. Pessoa que trabalha na educação, pessoas que trabalham em cursos, faculdades, universidades, escolas. Política, pessoas que trabalham como deputados, prefeitos, governadores, secretários, área legislativa, executiva e judiciária. Então a 7 esfera, ela na verdade é o mercado de trabalho. E eu preciso entender qual esfera Deus me chamou para estar. E as pessoas que estão desempregadas, muitas pessoas estão desempregadas porque não entenderam a esfera que Deus a chamou para estar. Procura atuar na esfera que ela quer, mas você não tem que atuar na esfera que você deseja. Você tem que atuar na esfera que Deus deseja.
Para quê? Para que você possa trazer o governo e o reino de Deus, não é? A sociedade, ela precisa ver a glória de Deus. E nós somos os responsáveis dessa missão, de levar a glória de Deus. Mas entendam que a partir do momento que você se tornou um cristão, você tem um inimigo direto chamado Satanás. E Satanás, ele vai querer impedir você de revelar a glória de Deus, levantando coisas e situações de opressão, pressão dentro da sua esfera para que você possa desistir do seu propósito. Foi isso que ele fez. Quem tentou fazer com Jesus? Ele tentou impedir Jesus de chegar no propósito dele. E qual que era o propósito de Jesus? João, capítulo 5, diz que o filho trabalhava porque ele via o pai fazer. E o filho só trabalhava porque o pai trabalha até agora. Então, Jesus trabalhava junto com o pai. Qual que era o trabalho de Jesus? Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, libertar os cativos e oprimidos, trazer a justiça do reino. Esse era o trabalho de Jesus. E Jesus fazia muito bem na dependência do Espírito Santo. Você, no seu trabalho, não deve depender do seu intelecto. Você deve depender do Espírito Santo, porque ele conhece todas as ferramentas do seu trabalho que você precisa desenvolver. E dentro dessa esfera, você tem o inimigo. Por exemplo, a esfera da arte e entretenimento guerreia diretamente contra Jezabel. A área da família guerreia contra Baal. A área da educação contra Beuzebu. A área da economia contra Mamon. E assim sucessivamente. A área da comunicação contra Polion. Lá em Apocalipse, o Deus da destruição. O espírito que causa destruição. E isso é o que está no livro. Não é? Está nesse livro aqui. Que cada área tem um inimigo atuante. E nós precisamos conhecer as estratégias de Deus para guerrearmos contra o inimigo que quer saquear essa área de influência e não deixar que você esteja nessa área. Na verdade, quando você se submete ao senhorio de Deus, quando você resiste ao diabo, mas você se submete a Deus, Deus tem prazer em te levantar no lugar de influência. Você não é levantado pelo seu esforço, você é levantado por Deus, porque é Deus quem levanta reis e é Deus quem abate reis. Quem tirou Saul do governo foi Deus. E quem trouxe Davi para o governo foi Deus. Quem tirou reis do governo foi Deus. E quem trouxe outros reis para o governo foi Deus. Quem colocou o teu líder no lugar que ele está hoje foi Deus. Porque Jesus disse para Pilatos: todo poder é dado por Deus. Todas as pessoas que têm poder na terra, têm influência na terra, foi dada por Deus. E nós teremos que prestar conta para Deus desse poder e dessa influência. Então, nós precisamos compreender que a nossa luta nessa esfera não é contra as pessoas, mas é contra os principados e potestades. Contra as hostes espirituais da maldade. E um exemplo, a Coco Chanel. Coco Chanel, ela revolucionou a sociedade, não é? Através da costura, através da moda. Coco Chanel fez isso, fez muito bem. Porque muitas mulheres evangélicas, ou homens também evangélicos, que trabalham na área da costura, não prosperam. Porque ficam reclamando. Eu tenho que toda hora ficar trabalhando atrás dessa máquina. Toda hora eu tenho que atender um cliente chato ou uma cliente chata. Eu tô cansado de ter esse serviço que é tão pequeno. Queria eu ter tá na São Paulo Fashion Week. Por que você não ora para isso, ao invés de murmurar? Por que você não para de testar a Deus murmurando e começa a agradecer a Deus pelos lugares que Ele quer te levar para influenciar através do Espírito dele? Não é? A Coco Chanel, ela se esforçou, ela estudou. Uma pessoa chegou para mim e falou: Thiago, eu não consegui passar na USP. Eu falei: que pena, você estudou? Não, fiquei dependendo do Espírito Santo. Eu falei: para que o Espírito Santo te deu um cérebro? Né? Para que o Espírito Santo te deu um intelecto? Para você exercer. E como você vai exercer? Estudando. Deus só vai liberar a graça do conhecimento a partir do momento que você busca o conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu tenho que buscar conhecer a verdade. Deus nos deu um cérebro. Deus nos deu entendimento. E eu preciso do óleo do Espírito no meu entendimento para destravar os lugares que eu trabalho. Você não pode ser ocioso no seu trabalho. Você não pode ser mais um murmurador no seu trabalho. Você não pode ser mais um Sanbalates e Tobias no seu trabalho. Impedir a reconstrução, a reconciliação com Deus. Você tem que ser Neemias no seu trabalho. Você tem que ser como Daniel no meio da Babilônia. Levar o reino
Lá em João capítulo 17, Jesus ora: Pai, eu oro para que o Senhor os livre do mal, mas assim como o Senhor me enviaste, eu os envio ao mundo. Jesus não nos enviou para Marte, Jesus nos enviou para o planeta Terra. E dentro do planeta Terra tem mercado de trabalho. E dentro do mercado de trabalho tem serpentes, escorpiões. E Jesus disse: Eis que vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então você precisa entender que nada, absolutamente nada vai te causar dano se você está debaixo do senhorio de Jesus, na esfera que ele te chamou para estar. Não é? Dentro da sociedade existem escalas e estruturas, ideologias que precisam conhecer a glória de Deus. Que precisam conhecer a glória de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Isaías 43, versículo 7. Diz o seguinte: A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e eu os formei e também os fiz. Você não foi criado para ser médico, você não foi criado para ser arquiteto, você não foi criado para ser jornalista, você não foi criado para ser cantor, para ser músico, para ser apóstolo, pastor, profeta. Você foi criado para a glória de Deus. Você não foi criado para ter sucesso, você foi criado para a glória de Deus. Aonde a glória, a majestade, a poder, a grandeza, a riqueza. Quando você carrega a glória de Deus, você destrava a verdadeira riqueza. Lembrando que a riqueza não começa no bolso, a riqueza começa no coração. Aonde está o teu coração, aí vai parar o teu tesouro. E aonde está o teu tesouro, aí vai parar o teu coração. Você quer ter aumento salarial, honre a Deus nas pequenas coisas no teu serviço. Seja sal, seja luz, seja vida nos lugares que você trabalha. Vocês estão comigo? Você foi criado para o louvor. Aí, voltou. Irmãos, de novo, morar no meio do mato não é fácil. De novo parou aqui, choveu, e aí parou aqui o sinal. Mas voltando, nós fomos criados para a glória de Deus. Então você trabalha para a glória de Deus. Você é um arquiteto e engenheiro para a glória de Deus. Para a glória do Criador. Então você tem que revelar no lugar que você está trabalhando, você tem que revelar a glória de Deus, certo? E você precisa entender que você trabalha com um propósito, e esse propósito está acima do seu salário, está acima do teu prestígio. Esse propósito está ligado em você trazer os céus para a terra. O seu propósito no trabalho não é salário, o seu propósito no trabalho é trazer os céus para a terra. O seu propósito no seu trabalho é trazer a justiça e a reconciliação para todas as pessoas. O teu propósito dentro do seu trabalho são as almas, não é a posição. Deus não quer te colocar numa posição. Deus te mandou lá para você ganhar almas, para que elas não venham perecer e ir para o inferno. Você é um evangelista de fogo dentro do seu trabalho. Você não está fazendo faculdade para você ser só um estudante. Você está fazendo para ganhar almas. Em todos os lugares que você pisar as plantas dos seus pés, você precisa conquistar almas, porque almas são importantes para Deus. Então, quando você tem esse entendimento de que você está ali para ser um colaborador de Deus na sua esfera, todas as coisas são diferentes. Então, uma pessoa chegou para mim e falou: Thiago, eu não sei onde eu vou trabalhar. Eu falei: vai orar. Ele: mas eu não consigo escutar Deus. Eu falei: você consegue escutar Deus, porque você tem espírito, e Deus é espírito. Ele fala ao teu espírito. Ele vai revelar no teu espírito qual é o propósito dele e onde quer que você revele a glória dele. Então esse rapaz foi orar, e por incrível que pareça, ele está fazendo faculdade da área, e ele não tem uma idade assim, de um pai de família, né, de uma pessoa mais velha. Ele é muito novo, mas ele lidera uma equipe muito grande. E ele entendeu que foi pelo fato dele ter orado e ter buscado no coração de Deus qual era o lugar que ele deveria estar, não é? E você precisa desenvolver profeticamente foco para ouvir a Deus e entender onde ele quer te recolocar no mercado de trabalho, não é? E você precisa perseguir a vocação e viver profeticamente. E você precisa levar a transformação de atmosfera. Então, se é uma atmosfera onde tem muitos enfermos,
tem muita malícia, tem muita fofoca, maledicência, né? Você precisa levar uma atmosfera diferente, como Jesus fez ali com a mulher adúltera. Aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Então você fala no seu serviço, caraca, você nunca erra, deixa a pessoa, ela vai aprender e não ficar apontando o erro do seu companheiro de trabalho. Seja aquela pessoa diferente, seja aquela pessoa que transforma a atmosfera e seja aquela pessoa que conecta propósitos, não é? No mundo existem muitas perguntas, porém poucas respostas. E você é a resposta de Deus. Você carrega a resposta de Deus. Na era do iluminismo, as pessoas começaram a viver mais a razão, não é? E a filosofia ali na Inglaterra e na França do que a espiritualidade, na Alemanha também. O iluminismo pregava o deísmo. O que é o deísmo? É uma ideia de que Deus não é presente, né? No deísmo, as pessoas acreditam que Deus é o Criador, mas não Salvador e Senhor. As pessoas acreditam que Ele é um Deus distante, que criou o mundo e colocou o mundo em movimento e deixou o mundo para trás. Após o iluminismo, entrou o racionalismo, razão sem revelação. Essa ideia afirma que em vez de Deus ser o centro do universo e o homem explorar por meio da razão e do lugar que ele está inserido a revelação de Deus, o ser humano no racionalismo passa a ser o centro do universo e o próprio Deus. E foi nessa era, foi nesse tempo que Deus levantou um homem chamado John Wesley. John Wesley foi um ministro anglicano que se tornou um ardente evangelista e reformador social, sendo também o fundador do movimento metodista. Wesley entendia que se Cristo conduzir alguém à salvação e à conversão, não era apenas para essa pessoa ir para o céu e para essa pessoa ser salva, mas sim para essa pessoa trazer o céu para a terra, através da esfera que essa pessoa trabalhava. John Wesley se levantou ali em meados da Revolução Industrial, do início da Revolução Industrial, que os pais de família ficaram desempregados, não é? E foi naquele momento que John Wesley se levantou para trazer o reino de Deus e para ativar as pessoas a trabalharem. E John Wesley entendeu que as esferas sociais precisavam de homens e mulheres que refletiam a glória de Deus. John Wesley foi apenas um ministro teólogo, mas ele teve que estudar sozinho medicina, pedagogia, e ele abriu faculdades, ele abriu escolas, ele abriu hospitais, porque ele entendia que o serviço dele era santificar a sociedade através da ministração e das obras. A fé sem obras é morta, não é? Dentro de cada esfera nós temos a oportunidade de transformar vidas e de desenvolver os nossos dons. O seu dom profético não é apenas para dentro das quatro paredes, mas você precisa exercitar o seu dom profético de cura, de ministração, de palavra, além das quatro paredes. Algumas pessoas me chamam para orar nas empresas, eu vou com o maior prazer e ministrar em empresas, porque eu acredito que as empresas, elas levam a justiça dos céus para as famílias, não é? O sustento espiritual e o sustento também físico. E então eu tenho o prazer de levar a palavra de Deus para pessoas e incentivá-las a crescerem na área profissional, porque é através dessa área que Deus consegue trazer o equilíbrio e a justiça dele para a sociedade. Quando Deus criou as esferas sociais, ele estava pensando em nós. E ele pensou aonde você poderia se encaixar. Lá em Salmo 139 diz que existe o livro da vida. Em Apocalipse também. Você tem uma história de vida. E essa história de vida é desencadeada e revelada para a glória de Deus. E para que você, através da sua história de vida, possa levar homens e mulheres a refletirem a glória de Deus também na sociedade. E o reino de Deus está além do comer, vestir e trabalhar. O reino de Deus está totalmente envolvido com transformar. Deus quer transformar cidades, Deus quer transformar o comércio, Deus quer transformar faculdades, Deus quer transformar os bancos, e Ele precisa da nossa colaboração. O homem caído não consegue reconciliar a glória de Deus. Você que nasceu de novo, você consegue manifestar e reconciliar as outras coisas com a glória de Deus. Lembrando que você tem um inimigo, e esse inimigo quer te destruir. Então, para finalizar, a sexta arma é trazer o padrão dos céus para as esferas. Existe um padrão na Nova Jerusalém que nós precisamos refletir aqui.
Existe um padrão na Nova Jerusalém que eu preciso trazer para a terra, que eu preciso fazer com que as pessoas entendam qual é esse padrão. O que Jesus quer trazer com esse padrão, não é? E quando eu entendo qual é o padrão dos céus, a miséria acaba. Porque miséria é a ausência da misericórdia. E eu, como embaixador dos céus, eu trago a misericórdia para os lugares onde tem miséria. Uma vez eu fui num lugar muito carente, uma comunidade. E dentro dessa comunidade, o Senhor me levou dentro de uma casa. A casa era muito simples. E eu entrei naquela casa simples e a mulher estava chorando. E a mulher chorava, e eu perguntava para a mulher, por que você está chorando? Aí ela me levou num canto e eu vi um córrego. Ela morava literalmente em cima do córrego, só por 2 taubas assim, grandes. E levantou a casa dela e embaixo era o córrego. Ela falou, o córrego choveu, o córrego levantou. E eu não consegui pegar as coisas a tempo. E o córrego levou com a chuva os meus sapatos, né? Os meus sapatos. Eu tinha 2 pares de sapatos que eu ia para a igreja. E a mulher começou a chorar. Ela falou assim, eu só preciso de 2 pares de sapatos para ir para a igreja. Eu não preciso de mais nada. E ela chorava porque ela não conseguia ir para a igreja porque ela não tinha pares de sapatos. Quantos pares de sapatos você tem dentro do seu guarda-roupa e reclama que você não tem nenhum? Quantas vezes Deus já não sustentou a tua vida? Quantas peças de roupa você tem dentro do seu guarda-roupa e às vezes falando que não tem roupa? Você já parou para pensar que existem pessoas que não têm o que vestir, o que comer, e mesmo assim estão glorificando a Deus, e mesmo assim estão exaltando a Deus? Foi o caso da Rua Azusa, ali quando os negros não tinham espaço na sociedade. Eles não estavam nem aí que eles não tinham espaço na sociedade. Eles estavam felizes porque eles encontraram espaço nos céus. Quer ter o avivamento, saiba o seu espaço nos céus e traga esse espaço para a terra. Foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Que eu precisava e eu preciso trazer o padrão dos céus no lugar que eu trabalho, no lugar que eu exerço influência, no lugar que as pessoas me escutam. E Deus deu um projeto no nosso coração chamado Projeto Multiplique, que é um projeto para assistir pessoas que não têm condições de ter um curso. Por exemplo, no Instagram, aqui, se você colocar para buscar Projeto Multiplique, você vai ver no IGTV aula de francês, aula de espanhol, e nós vamos subir futuramente a aula de inglês. E nós trabalhamos também, estamos desenvolvendo um projeto que ainda não foi muito para frente, mas nós estamos desenvolvendo um projeto para levantar casas para as pessoas que moram em situações de risco e de vulnerabilidade, como disse o caso dessa mulher. Então, o meu dom profético não tem que ser para dentro, eu preciso ver para fora. E Deus começou a me mostrar no tempo de pandemia quantas pessoas ficaram desempregadas e eu precisava fazer algo, porque eu sou um colaborador de Deus na terra. E aí eu comecei a chamar amigos, missionários. Por exemplo, um amigo que faz aniversário hoje, que é o Nicolas. Ele é chileno, ele dá aula de espanhol de graça no IGTV do Projeto Multiplica. Então você que está desempregado, ou você que não está desempregado, mas precisa aprender, na verdade, espanhol de graça, tá no IGTV do Projeto Multiplique. É só você entrar e pesquisar. Uma amiga minha, não é, de Beni, chamada Jafete, ela dá aula de francês. E você que quer aprender francês, ela dá aula de francês de graça, tá? Já também registrado no IGTV. E nós temos também apostilas disponíveis. O que eu quero falar para vocês é que não adianta você ter dons e esse dom ser enterrado, você vai ter que prestar contas a Deus, porque o seu dom está enterrado. Você vai precisar prestar contas a Deus, porque Ele te deu talentos, te deu dons, te deu ferramentas que não é para você usar apenas dentro das 4 paredes, mas é para você levar o reino dele nas esferas sociais, não é? Jesus, ele não ficou paralisado dentro da sinagoga. Ele mudou o mundo e antes e depois. Jesus, ele não ficou preso na sinagoga. Ele falava a todos. Ele se movia entre todos da sociedade onde ele vivia, não é? E a sociedade que ele viveu tinha conflitos políticos, religiosos, tinha guerra, tinha caos, mas ele trouxe os céus. Ele trouxe a justiça e ele trouxe o governo. Então a sexta arma, para a gente aqui finalizar, eu abrir para a gente conversar, é trazer o padrão dos céus à terra.
é trazer a vontade de Deus para os lugares de influências que nós trabalhamos. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha compreendido essa devocional, a profecia das 7 montanhas, e que Jesus continue a falar no teu coração grandemente. Amém?